Assistir Crimes Temporais. Sim, gente, é filme de viagem no tempo. Em Crimes Temporais a gente vai acompanhar a história de um cara que tava ali de boa. Imagina que ele tá de boa com a esposa dele, ali na casa deles, sabe? Acabou de chegar do trabalho, descansou e tá ali de boa. A esposa dele resolve ir no centro da cidade que ela precisa buscar algumas coisas. E ele começa a olhar, ele tem um binóculo, ele começa a olhar ali uns negócios, né? Começa a olhar ali numa florestinha que tem na frente da casa dele. E no que ele olha, ele vê uma garotinha, uma mulher, meio nua, né? Tirando a roupa. Ele vê uma situação estranha. Só que aí não fica muito explicado se ele foi atrás porque, né, da safadeza, queria saber o que estava acontecendo, ou se de repente, não só saber o que estava acontecendo, mas se aproveitar do que estava acontecendo, ou se ele realmente achou estranho, achou que ela poderia de repente estar precisando de ajuda e foi atrás para ajudar. O filme não explica isso. Mas assim que a esposa dele sai, ele vai no meio daquela florestinha lá saber o que está acontecendo. Quando ele chega lá, ele vê uma moça pelada, parece que foi atacada, alguma coisa assim. Só que no momento que ele vai tentar chegar mais próximo para saber o que está acontecendo de fato, ele leva uma facada, uma tesourada de um cara totalmente estranho, com um rosto todo coberto, uma roupa parece uma criatura assim ruim. E aí que a gente vai começar a entender o que está acontecendo. Ele começa a correr atrás desse cara, ele encontra um outro cara ali pra cima, né, nas redondezas, numa espécie de um instituto, parece ser um hospital, e o cara simplesmente não entende o que tá acontecendo, mas manda ele entrar dentro de uma máquina, de um negócio lá que tem uma água dentro, ele entra e quando ele sai, meu amigo, ele já não está mais no mesmo dia, porque ele consegue ver a casa dele e ele vê ele mesmo lá na casa dele, ou seja, ele fez uma viagem no tempo. Só que essa viagem no tempo é muito mais do que ele imaginava, porque assim, agora ele precisa corrigir essa situação, porque como que ele vai ficar aqui, sendo que ele mesmo tá lá na casa dele com a mulher dele, mas e ele agora? O que ele faz da vida? Porque ele não pode ir lá e falar, olha, eu sou eu, e você é eu e pode ir embora. Não tem como. Só que aí que está. Aí a gente assistindo esse filme, a gente vai entender por que aconteceu essa viagem no tempo. Quem era aquele cara que esfaqueou ele? Por que aquele cara esfaqueou ele? A que ponto chegou por que chegou a situação daquela garota estar ali sem roupa e tudo mais? Cara, é um filme muito bom de viagem no tempo. É um filme bem simples, assim, não do entendimento. Vocês sabem que viagem no tempo não é muito fácil de entender. Mas assim, você não vai ter muita dificuldade para entender. Mas assim, a dinâmica do filme ela é aquela coisa de viagem no tempo toda meio enrolada. Mas eu acho que vale a pena assistir. Depois, no final do filme, assim, você consegue olhar e falar, pô, valeu a pena. Então, fica a dica, Crimes Temporais.